Quando o sangue do paciente é coletado, passamos no contador hematológico. Olha. Então, pessoal, outra etapa que a gente tem do exame é a realização, então, do esfregaço sanguíneo. A partir do esfregaço, a gente consegue utilizar, então, a lâmina e a lamina para fazer a produção da lâmina, para avaliar, então, celaridade, morfologia, entre outros pontos, como questão de hemoparasitose. E também a gente tem o capilar. O capilar a gente consegue preencher com a amostra sanguínea e avaliar, então, como que está o hematócrito do paciente, ver como está a sua capa leucocitária. E a partir disso também pode estar produzindo esfregaço com a capa leucocitária do paciente, para avaliar como que está a celularidade voltada para os leucócitos desse paciente. Bom, tá com o bolinho sai. Foi. Vai ficar aparecendo sempre. Então, pessoal, após realizar a centrifugação, a gente coleta o capilar, que está na microcentrífuga, e a gente vai estar utilizando, então, a cartela de leitura de hematócrito. Essa cartela, então, consiste para avaliação. Você tem que pegar essa parte no qual foi selado, onde tem a massinha, e você tem que ir regulando ela fica de fora. Depois disso, você tem que pegar o plasma e alinhar ele ao 100. Você vai procurando que alinhou ao 100, mas ainda não alinhou a massinha. Então, você vai regulando até poder ajustar. Então fica aproximadamente por aqui.
E quando você ajustar, então, os dois, você vai para essa parte da leitura, onde tem aqui o fim da capa leucocitária, e você consegue, então, realizar a leitura do hematócrito. E aqui vai dar 38% o valor. Então, gente, após a confecção do esfregaço, a gente agora vai realizar a coloração com um panóptico rápido, certo? Nesse primeiro a gente tem o fixador com metanol, esse segundo a gente tem um corante com eosina e o terceiro a gente tem azul metileno. E o tempo de coloração ele vai variar de acordo com o fabricante, certo? Nesse caso, a gente vai deixar 30 segundos nesse primeiro. Nesse próximo, antes da gente ir para o próximo, a gente vai secar e vai para o próximo. E deixa 30 segundos novamente. A gente retira o excesso e vai para o terceiro. E deixa mais 30 segundos também. Após esse terceiro passo, a gente retira o excesso aqui com papel e retira os resíduos do corante com a água destilada. Em seguida, a gente vai colocar para secar e em seguida analisar. Então, pessoal, após corar a lâmina, nós vamos ao microscópio e vamos poder ver alguns componentes hematológicos presentes na célula, na lâmina. Que no caso vamos ver as hemácias, certo? Que são essas daqui. Também vamos poder ver fragmentos de célula, no caso as plaquetas, são essas menores, certo? E também vamos poder ver alguns leucócitos. Nesse campo aqui, a gente vai estar conseguindo ver dois polimorfonucleares, que no caso são dois eosinófilos. Ou seja, os seus grânulos, eles se coram em eosinofílico, ou seja, mais rosado. Então, nesse caso, vamos estar vendo dois eosinófilos. Então, dando continuidade, aqui podemos observar um leucócito do tipo eosinófilo. Ele tem grânulos eosinofílicos, constituídos basicamente pela proteína catiônica principal e pela proteína eosinofílica. São grânulos cujos componentes estarão relacionados com reações alérgicas, por exemplo, pois essa célula é estimulada pela histamina, juntamente com os basófilos. E também esses grânulos, principalmente a proteína eosinofílica principal, ela é efetiva e tóxica quando essa célula degranula para combater alguns tipos de vermes, em especial os helmintos, cilíndricos e achatados. Seguindo no campo, nós sempre é importante buscar o encontro de outros tipos de leucócitos. Por exemplo, observa-se aqui um neutrófilo. O neutrófilo tem um citoplasma diferente do eosinófilo, onde ele é bem mais claro, citoplasma claro, variando do rosa para o branco. O núcleo é formado por lóbulos ou segmentos, assim como os eosinófilos, sendo que o normal dos lóbulos nucleares é de 3 a 5. Nesse caso, pode-se observar 1, 2, 3, 4 lóbulos, então no caso normal. Então aqui, um neutrófilo, onde os grânulos são neutros, não se coram muito bem pela coloração panótica rápida, e essa célula degranula, principalmente em infecções bacterianas, e aumenta a sua quantidade nas inflamações e nas infecções agudas, em especial quando o organismo é infectado por bactérias. Seguindo-se a lâmina,
busca-se o encontro de novos tipos de leucócitos. Por exemplo, o monócito, que é o tipo de leucócito mononuclear mais irregular que nós podemos encontrar. Nesse exemplo aqui dessa imagem, o núcleo ele é bem variado, bem irregular, tem uma cromatina, uma coloração nuclear bem diferente dos granulócitos. É um núcleo único, porém irregular, com a cromatina frouxa, certo? E o citoplasma, ele se cora em cinza azulado e é muito comum o encontro de vacúolos, que são essas regiões mais brancas, mais claras, pois é uma célula que realiza muita fagocitose e também é uma apresentadora de antígenos, né? Neste caso aqui, o que chama a atenção também nesse esfregaço é uma plaqueta reativa, uma plaqueta gigante, que na maioria das vezes representa um fragmento de megacariócito imaturo. Novamente aqui um outro neutrófilo, com o citoplasma claro, núcleo formado por lóbulos ou segmentos, 1, 2, 3, 4, 5 lóbulos, o normal é de 3 a 5. Seguindo-se a análise do esfregaço, outro neutrófilo, mais um ali, e neste campo visual fica evidente um linfócito, onde também é uma célula mononuclear, mas é uma estrutura leucocitária que participa da imunidade específica. Morfologicamente não dá para diferenciar quem é B, quem é T, mas o linfócito ele tem uma maior quantidade de núcleo em relação ao volume total da célula, pouquíssimo citoplasma, ele é escasso e geralmente é basofílico, azulado. O núcleo é redondo ou oval, ocupando quase todo o volume da célula e tem a cromatina condensada. Então é uma célula que participa da imunidade inata, como produtora de anticorpos, como apresentadora de antígenos e também com um efeito direto em outras células infectadas por vírus ou tumorais, que no caso seria o linfócito citotóxico. Então, percorrendo-se o esfregaço, é importante a identificação de todos esses tipos de leucócitos, bem como outros se estiverem com a morfologia alterada ou também com granulações atípicas. Chegamos na fase final, onde vamos fazer o diferencial dos leucócitos. Nesse contador de diferencial de leucócitos, ele apresenta um botão para cada tipo de célula e ele emite um sinal sonoro quando chegar ao valor de 100 células e ele armazena um percentual de cada um dos tipos delas. E agora vamos fazer o diferencial. Chegamos a 100 células. Bom, para contagens totais de leucócitos, bem como de hemácias, por meio da metodologia manual, nós utilizamos a câmara de Neubauer. Então a câmara de Neubauer, ela vem com a sua estrutura principal e geralmente uma lamínula rígida,
onde nós vamos fixar essa lamínula aqui em cima dos retículos. Nós temos 2 retículos, um superior e um inferior, onde as divisões dos quadrados das medidas serão iguais, tanto em cima quanto embaixo. E nós iremos realizar diluições específicas para a contagem total de hemácias e para a contagem global de leucócitos. Um exemplo de um diluidor para a contagem de hemácias é o soro fisiológico a 0,9%. E para a contagem global de leucócitos é a solução de Turk, que nada mais é do que uma mistura de água destilada, ácido de metileno e ácido acético. Então, uma vez feitas essas diluições, nós preenchemos essa câmara após a fixação da lamínula com essas diluições, uma pipeta com ponteira, o líquido vai entrar e vai ficar entre a lamínula e os retículos, onde essas células ficarão aprisionadas nos retículos dos quadrados da câmara de Neubauer. E em seguida, essa câmara ela é levada ao microscópio, onde nós iremos fazer a contagem tanto das hemácias quanto dos leucócitos. A padronização pode ser, por exemplo, a diluição em cima para a contagem de hemácias e a diluição inferior para a contagem de leucócitos. Essa seria a imagem geral da câmara de Neubauer, onde nós temos uma área central, um quadrado central, certo? Que está subdividido em 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então nós temos 25 quadrados iguais, sendo que cada um deles está subdividido em 16 vezes. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. De modo que o material que foi colocado para diluição e contagem de hemácias, as hemácias ficaram aprisionadas nesses quadradinhos. E nós iremos fazer a contagem de todas as células no interior desses quadrados. No caso dos leucócitos, nós utilizamos uma área diferente, que seria esse quadrado aqui, que está subdividido em 16 vezes, e iremos somar os leucócitos encontrados neste quadrado também, mais os leucócitos encontrados aqui, e finalmente o somatório de leucócitos que ficarão aprisionados nesse quadrado. Ou seja, nós temos 4 quadrados iguais externos para a contagem de leucócitos. Ao final dessa contagem, nós iremos realizar cálculos promovidos por fator de diluição, quantitativo de células e também a profundidade da câmara, e aí chegaremos à contagem total de hemácias e contagem global de leucócitos.